Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração dos que nesse momento estão ligados a essa rede de comunicação internet. Primeiro de tudo, eu quero dizer para os irmãos, os leitores, que estas castas, as igrejas da Ásia, não é as quatro paredes, não é as igrejas. Eu estou enviando a 7 pastores que insisti no Brasil. Que insisti, de fato, de verdade, em nome do Senhor Deus, no Brasil. Que eles prestem bem atenção ao que diz nessas 7 castas da igreja da Ásia. Quer dizer, a essas 7 pessoas que administram o poder religioso no Brasil, da parte de Jesus Cristo. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Por que a palavra Amém a gente diz bastante no dia a dia? Por causa que a palavra Amém significa o final, o ponto final, coroamento de qualquer palavra. A testemunha fiel, veja bem, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, então Deus o criou, há um Criador, até de Jesus. Eu sei as tuas obras. Em todas as castas diz Deus que sabe as nossas obras. Que tem, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente, diz a palavra de Deus. Que tomara que nós fôssemos uma pessoa assim dessa forma, decidido, ou Deus ou o momo. Eu costumo dizer assim, mastigadinho para você entender, ou Deus ou aquilo que Deus criou. Porque se tu quer aquilo que Deus criou, Deus reconhece a tua decisão, porque Ele criou nós com livre-arbítrio próprio. Ele te dá aquilo que Ele criou, só que não te dá a salvação, porque a salvação é fazer parte do corpo dele. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então está todo mundo dentro da boca de Deus. Se é quente ou frio, pelo menos, o morno, Deus vomita da boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado. Como diz a palavra que tu és um desgraçado? O desgraçado é aquele que nem é quente, nem é frio, é morno, e ainda diz que é rico, não tem necessidade de nada. Para Deus, Deus diz que vai vomitar da boca. É um miserável, quer dizer, um miserável, desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Olha quantas coisas diz para aquele que é rico, que nada falta. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Quer dizer, ouro provado no fogo nós temos que comprar. Comprar de Deus é como ele diz: vinde, comprai de mim sem dinheiro. Comprar sem dinheiro, como é que é? Fiado? Não, ele te dá. Enriqueçai e vestes branca para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele eu cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, só o cego que não vê que Jesus tem uma hierarquia. Ele precisou vencer. Vencer o quê? O que Jesus venceu? Jesus venceu a incompreensão, Jesus venceu as intempéries, Jesus venceu a fome, a peste, a miséria, Jesus venceu a morte, Jesus venceu os inimigos de todos os lados, Jesus venceu o pecado que tinha que perdoar, não 7 vezes, mas sim naquilo que ele trouxe, 70 vezes 7, tem que ter paciência de gigante. Para você perdoar o teu irmão 70 vezes 7 durante o dia, quase 500 vezes ele pecando, ele errando, e pedindo perdão, e tu perdoando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem eu para te dar esta resposta, para te dar essas passagens bíblicas mastigadinhas, pois eu nunca fui à escola, não fiz curso de teologia, eu não sequer nem tive participação com professor nenhum para ensinar alguma coisa. A palavra de Deus hoje existe no meu coração e o discernimento daquilo que eu estou lendo. Se eu estou lendo, e dou condição de você compreender, porque eu dou o discernimento, não é só ler. É uma espada afiada de 2 gumes, que tanto corta aquele que está lendo, como aquele que está ouvindo. Porque se eu ler e não viver, eu sou um desgraçado. Se tu ouvir e não praticar, também é um desgraçado. Mas se tu, por exemplo, não quiser ser um miserável, cego, pobre e nu, é tu ouvir essa palavra e pôr em prática. Quer dizer, a prática é tu pregar no dia a dia, nem que venha a tentação, nem que venha a perseguição. Mas se Deus é contigo, se tu estiver pregando humildemente, Deus te dá a vitória. Como hoje eu só colho a vitória de tudo quanto eu plantei, a meia maior perseguição. Hoje, graças a Deus, eu reconheço plenamente que Deus é comigo, e todas as coisas que aconteceram foi para meu aperfeiçoamento. Dou graças a Deus em todas as coisas, porque todas as coisas cooperaram para o meu bem hoje. Dizes tu, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Isso vai para o rico. Não o rico que confia na sua riqueza. Não o rico que confia em Deus. Mas sim o rico que confia na sua riqueza e não confia em Deus. Eu vi um líder religioso na internet, acompanhei ele pela internet, pela televisão, que para mim fica declaradamente que ele é um dos falsos profetas e um verdadeiro representante da besta. Porque se ele quer saber de alguma pessoa, alguma coisa, ele não consulta a palavra de Deus, que tem resposta para todas as coisas na face da terra. Ele consulta os espíritos malignos que vêm dos mucambos, dos charcos, dos buracos, dos becos, que vêm de lá da cascata e que vêm de lá das cachoeiras, que vêm de lá de regiões escabrosas, da Mata Virgem, é onde a gente sabe que os demônios habitam. É nos lugares de sujeira, nas bocas de lobo dos esgotos. Eles vêm desse lugar e ele invoca. E também 90% dos espíritos malignos estão dentro das igrejas, onde Deus menos está, diz a palavra de Deus. Lá em Atos 17 diz que Deus não habita em templo de pedra feito por mão humana, como que é necessitando de alguma coisa. Nem tão pouco é servido por nós. Pois quem é nós para servir Deus? Pois Deus é que é o maior e é o que nos serve. Está escrito na Bíblia que o maior torne-se o servo dos outros. Então Deus é que é o maior, que é o servo de todos nós, enquanto clamar na face da terra. Mas o povo confunde as coisas e faz tudo o contrário. Diz que, onde que tu vai, irmão? Vou ali na igreja. Mas lá, naquela igreja, lá assim, lá onde eu sirvo a Deus. Mas lá é longe, irmão. Mas é lá onde eu sirvo a Deus. Só ele usar a palavra, eu sirvo a Deus. Para mim, ele está sem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Então, ele está se considerando maior, com capacidade de servir a Deus. Veja como está errado. Pois Jesus Cristo diz, aquele a qual quiser ser o maior, torne-se o serviçal do outro, tornar-se o que serve o outro. É assim que Jesus Cristo veio aconselhar sobre
a sua palavra. Ele diz, compra de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Quando Deus fala compra, não é que tu tem que pagar algum preço. Quando ele diz, versículo, venha todos vós que está com sede, comprai de mim, de graça, da fonte da água da vida. Ele diz, comprai de mim sem dinheiro, de graça, da fonte da água da vida. Está vendo? Como que entende? Comprar de graça, sem dinheiro, comprar sem dinheiro, da fonte da água da vida. Deus está te dando de graça. Deus deu poder, vestiu de autoridade para 12 homens e mandou eles dar de graça também. O que acontece quando o povo é aprovado por Deus? Manipula. Aí ele, em vez de dar de graça aquilo que de graça ele recebe, ele não dá. Ele sai vendendo. Só se me der dízimo é oferta. Eu nunca pedi dízimo e oferta de ninguém, e hoje eu prego a palavra de Deus pela internet para o mundo inteiro, que ele diz que é coisa do diabo. O diabo não tem nada. Uma hora ele diz que o diabo não tem nada, nem o corpo, nem o lugar dele no céu não existe mais. Aí o povo na mesma história diz que é tudo do diabo, tudo do diabo. Isso está tudo errado. O diabo não tem nada. O diabo ainda tem aparentemente alguma coisa quando ele imagina ter. Até aquilo que ele imagina ter é tirado e dá àquele que serve a Deus. Não no termo de dizer que vai servir a Deus em alguma coisa. Aquele que para Deus tem algum valor, assim, Deus vê que ele procura viver pela justiça, porque o segredo para tu adquirir alguma coisa de Deus é praticar a justiça. Primeiramente buscar Deus e a depois ser justo em tudo que tu for fazer. Aí tu vai recebendo por acréscimo aquilo que tu precisa. Por hoje é só, que Deus abençoe. A gente ainda vai ler mais um trechinho bíblico aqui que é muito profundo. Aqui em Tiago 1, é uma coisa que você meditar, você vai ver que é coisas profundas. Isso aqui só vem para quem tem sincero coração para com Deus. Em Tiago 1 diz uma coisa assim, que as pessoas botam culpa no ser humano, em várias coisas, mas o culpado não tem outro. O culpado botam culpa no ser humano um no outro, mas não é assim que se deve ver as coisas. Se nós se culpássemos a si próprio por todas as coisas, nós teríamos mais compreensão das coisas. É muito profundo aqui em Tiago. Vê o que diz aqui em Tiago. Tiago 1. É profundo por quê? Porque tem muita inteligência, muita sabedoria de Deus nesse versículo bíblico. Como você diz isto? Todos os versículos bíblicos não é de Deus? Sim. Mas uns têm a profundeza maior no termo de explicação. Como que explica, como que as pessoas devem compreender os versículos bíblicos? É pela profundeza que existe, as explicações. Veja bem, Tiago 1 diz que nós não recebemos as coisas, porque quando nós pedimos sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus em nada. Você não consegue agradar a Deus sem fé. O que é fé? Fé é ação. Deus não se agrada daqueles que não agem. Se você agir, está agradando a Deus. Se você não agir, você não está agradando a Deus. Porque Jesus disse assim uma coisa, que é muito profunda. Quando chegava na pessoa, se a pessoa acreditava nele, é que ele podia fazer alguma coisa. Chegava um moribundo, chorando, reclamando da sorte, por as coisas não andar bem na vida dele. Jesus perguntava, tu crês que eu posso te fazer alguma coisa? Ele dizia, moribundo, creio, Senhor. Então a tua fé te salvou. Vai em paz, não peques mais, para não acontecer males piores. O que veio a ser? Jesus perguntar, tu crê que eu posso te fazer alguma coisa? Que as pessoas diziam que acreditavam, e quando acreditavam, aí Jesus será feito segundo a tua fé. Então teria que ter fé. As pessoas que não têm fé, diz por intermédio, isso dito para nós, por intermédio do Tiago, o apóstolo. Cada um peça alguma coisa a Deus. E quando pedir, peça cada um com fé, sem duvidar de Deus. Que a pessoa que duvida de Deus é semelhante à onda do mar. É lançada de uma parte para a outra.
É que nem uma folha seca, movida pelo vento. Por que não recebe? Porque pede mal. E por que pede mal? Porque pede por deleite. Pede para as farras, pede para as galantorias, pede para as coisas erradas. Pede fartura, pede herança, pede tudo quanto, assim, ele acha que é riqueza. E aonde, para que essa riqueza? Aqui, está aqui em Tiago. Para que essa riqueza? Ele pede para galantoria, bebedice. Em Tiago primeiro. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e as 12 tribos que andam dispersas, saúde, acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tendes grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, se lhe é dada. Quer dizer, peça a cada um com fé, sem duvidar de Deus, a sabedoria, que Deus dá liberalmente a cada um. Tem outra passagem bíblica que diz excepção de pessoa. Peça, porém, com fé, não duvidando de Deus, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Veja bem como é profundo isso aqui, ó. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa, o homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com pardor, a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto. Veja bem como é profundo isso aqui. Perece, assim se murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, por quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Cada um de nós somos que criamos a nossa tentação para nós mesmos. Depois, havendo a concupiscência concebido a luz, e o pecado sendo consumado gera a morte. Pecado sendo consumado gera a morte. Não era assim, meus irmãos, amado irmão. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja bem que é profundo isso aqui, ó. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos, e que dê o discernimento dessas 7 castas que eu botei na internet. Amém. E graças a Deus. Eu prometo trazer o resto do Apocalipse na sequência.
O Apocalipse é muito profundo, tem as bestas do Apocalipse. Eu vou lhe dizer sem medo quem é as bestas do Apocalipse. E vou lhe falar com lógica, para você chegar e olhar para aquele versículo bíblico, não contestar.